Bom dia a todos, obrigada por nos acompanhar hoje. A conferência online será em espanhol, mas terá tradução simultânea em inglês, italiano, francês, português e polonês. Para espanhol, basta clicar no botão de espanhol na parte inferior da tela, do lado da caixinha de texto. Tem um símbolo de globo que diz interpretação ou interpretation. É só clicar ali, escolher espanhol para o espanhol, português para o português, francês para o francês. Leva em consideração que para o italiano tem que clicar em japonês e para o polonês tem que clicar em russo. Após clicar nos idiomas, vão ver na parte inferior da tela, onde estava o símbolo de um globo, vai estar a bandeira do idioma que selecionaram. E vão então escutar no idioma desejado. Bom dia a cada um de vocês que estão conectados hoje por diversos pontos do continente, do planeta. Muito obrigada pela participação. Meu nome é Maria José Centurion, sou de Assunção, no Paraguai, vice-presidente da Associação Católica Latino-Americana e Caribenha de Comunicação Signes, América Latina e Caribe. Vou estar acompanhando vocês esta manhã como moderadora deste encontro, este seminário sobre a transição justa para a América Latina com o Discurso da Esperança, uma proposta do Movimento Católico Global pelo Clima para o Tempo da Criação. A América Latina tem sido chamada como continente da esperança e desde a sua cosmovisão e experiência pode dar abordagem significativa para o processo de recuperação justa que o mundo precisa após a pandemia e no marco do jubileu do ano Laudato Si. Hoje estamos começando essa conferência que vai até o dia de amanhã, neste mesmo horário. Amanhã, nesse mesmo horário, podem se conectar. Hoje vamos começar o encontro com as palavras de boas-vindas da irmã Daniela Canavinha. Ela é da Confederação Latino-Americana de Religiosos da Claro. Com vocês, irmã Daniela. Olá, bom dia. Saudações cordiais da América Latina, todos que nos estão acompanhando. Gostaria de começar lembrando um versículo do livro de Eclesiastes. Há sob o sol um momento para tudo. E outra tradução diz também: todas as coisas sob o sol têm um tempo e um momento. Sob o sol que nos emana, estamos vivendo o tempo da criação. Um tempo para renovar nossa relação com Deus, o Criador de toda a vida e de tudo que existe. Um tempo para celebrar a desejada conversão ecológica e integral e o compromisso de fazer com que aconteça, que realmente aconteça. Durante este tempo da criação, nos unimos às nossas irmãs e irmãos da família ecumênica, em oração e ação pela nossa casa comum. Neste ano, sob esse sol, devemos abraçar o tempo da criação à luz da pandemia do coronavírus. O Papa Francisco nos lembrou que esta pandemia da Covid-19 desmascarou a nossa vulnerabilidade e deixou aberto as nossas falsas e supérfluas seguranças. Esse silêncio revelador trouxe como consequência o mundo do sofrimento, muitas incertezas e complexidades que se traduzem numa urgência do cuidado de toda a vida frágil. Somos protagonistas
da crise do cuidado. Crise que teve as suas manifestações no descuido com a nossa terra oprimida e desabastecida. E o descuidado com as irmãs e irmãos, assim como diz o Papa Francisco, que estão sob a cultura do descarte. Sobretudo, o descuido da nossa centralidade, da nossa vida interior, da nossa referência à origem que nos une. Precisamos viver este tempo da criação, que é a conversão ecológica integral é feita aqui em nossos dias. Neste inesperado Covid-19 que vemos hoje, tão inesperado, a sua presença não foi independente da crise ecológica que estamos vivendo como planeta. Há uma leitura dupla, uma presença inesperada, mas no fundo não tão inesperada. Tempo da criação. Fomos convidadas e convidados a cuidar da irmã Mãe Terra. Tempo da criação. Convidadas e convidados a guardar da casa comum para construir uma cultura do cuidado de tudo que existe, de tudo que nos rodeia. Tempo da criação. Convidadas e convidados a viver uma mística que nos anime, que nos sustenha, para construir uma autêntica sociedade do cuidado. Tempo da criação, para alimentar uma paixão pelo cuidado da casa comum. Tempo da criação, para colaborar como instrumentos, irmãs e irmãos, Deus da vida, com cuidado pela criação, e cada um desde seu lugar e com suas possibilidades reais. Tempo da criação, chamado à nova solidariedade universal, e um tempo propício, e espero que possamos viver estes 2 dias tão importantes juntos e pensar, sonhar com um tempo propício para reforçar os vínculos que nos unem desde as diversas partes do mundo. Juntas e juntos para servir à conversão ecológica integral. Bem-vindas e bem-vindos, e que seja assim. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, irmã Daniela, por essa acolhida. Nos lembra um pouco esse sentido, a essência desse tempo da criação. A conexão, estarmos juntos e dar forças mutuamente para caminharmos juntas e juntos com esperança. Muito obrigada. Continuamos nossa jornada com um momento de oração com a Paula Loi, do Movimento Católico Global pelo Clima do Equador. Criador da vida, pela vossa palavra, a terra produziu plantas contendo sementes e árvores de todos os tipos que produzem frutos. Os rios, as montanhas, os minerais, os mares e as florestas sustentaram a vida. Todos os olhos se voltaram a vós para satisfazer as necessidades de todos os seres vivos. E ao longo do tempo, a terra sustentou a vida. Ao longo dos ciclos planetários de dias e estações, renovação e crescimento, abris a vossa mão para dar às criaturas a nossa comida no momento propício. Em vossa sabedoria, nos destes o Shabat, um tempo abençoado para descanso na gratidão por tudo que nos destes. Um tempo para nos livrarmos do consumo viciante. Um tempo para permitir que a terra e todas as criaturas descansem do fardo da produção. Mas, ultimamente, o nosso viver força o planeta para além de seus limites. Nossas demandas por crescimento, nosso ciclo de produção e consumo sem fim, estão exaurindo o nosso mundo.
As florestas estão desmatadas, o solo erodindo, os campos morrendo, os desertos aumentando, os mares acidificando e as tormentas aumentando. Não temos permitido que a terra guarde o seu Shabat, e a terra está lutando para ser renovada. Durante esse tempo da criação, pedimos que nos deis coragem para guardar o Shabat do nosso planeta. Fortalecei-nos com a fé para acreditar em vossa providência. Inspirai-nos com a criatividade para compartilhar aquilo que recebemos. Ensinai-nos a nos satisfazer com aquilo que é suficiente. Conforme proclamamos o jubileu pela terra, envieis o vosso Santo Espírito para renovar a face da criação. Em nome daquele que veio proclamar a boa nova para toda a criação, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Paula, do Movimento Católico Global pelo Clima do Equador, por esta oração. Continuamos aqui na Conferência sobre Transição Justa para a América Latina, o Continente da Esperança. Boas-vindas a todos que estão entrando neste momento. E damos continuidade com a fala do jubileu desde o Continente da Esperança, pelo Monsenhor Engelberto Polino Santos, responsável pela Comissão de Ecologia da Conferência Episcopal de México. Vou contar um pouco mais sobre o Monsenhor Engelberto Polino Santos. Ele é de Teotitlán, Jalisco, se formou como contador privado no Instituto Técnico Secretarial PAU, em Tala, Jalisco. Trabalhou 1 ano como professor auxiliar desse instituto. Ele estudou bacharelado em Filosofia e Teologia no Seminário Diocesano do Senhor São José, em Guadalajara, Jalisco. No dia 26 de maio de 1996, foi ordenado diácono pelo cardeal Juan Sandoval Iñiguez e designado para trabalhar como membro da Pastoral de Trabalho e auxiliar na capelania de Nossa Senhora da Aurora, em Colônia, Morelos. Em junho de 97, foi ordenado sacerdote por mãos do bispo auxiliar Javier Navarro Rodrigues, nombrado vicário paroquial da comunidade de São Antônio de Pádua, em Colônia Moderna, integrante da Comissão Diocesana Pastoral Social. Em 98, foi nomeado assessor diocesano da Pastoral de Trabalho. Em 2010, foi coordenador diocesano Pastoral Social. Guiou a obra de asilo de idosos com a dignidade humana do Centro de Reabilitação de Vícios, Cristo Esperança de Vida Nova, no Instituto Down de Ocidente. Em 2014, foi nomeado coordenador de Pastoral Social da Província Eclesiástica de Guadalajara. 2 de fevereiro de 2018, o Papa Francisco o nomeou o bispo auxiliar da Arquidiocese de Guadalajara, dando-lhe a sede titular de Vazar e Vida. Em 2019, foi nomeado o primeiro responsável pelo cuidado integral da criação da Comissão Episcopal para Pastoral Social no triênio de 2009 e 2022. Com vocês, Monsenhor Engelberto, muito obrigado pela sua presença. Se puder colocar o microfone, por favor. Agora escutam? Perfeitamente. Obrigada, agradeço a Maria José pela apresentação e agradeço também a iniciativa que tiveram pelo Movimento Católico Global pelo Clima para nos unir e ajudar a refletir sobre esses temas tão interessantes. Me pediram falar um pouco sobre a importância de um jubileu. Eu quero fazer um história sobre como foram vividos os jubileus, essa experiência que todos sabemos que tem a origem na comunidade judaica. Eles, por indicação de Deus, recebem esse mandamento de celebrar um ano sabático a cada 7 anos. Eles celebravam a cada 7 anos um ano sabático com uma função muito importante: perdoar as dívidas que adquiriram durante esse tempo. E é uma bênção para as pessoas que tinham recursos escassos, as pessoas que por alguma razão estavam passando por precariedade.
E também nos indica, principalmente no livro de Levítico e em toda a Torá, que também é preciso celebrar um ano jubilar. Depois de 7 blocos de anos sabáticos, é pedido celebrar um ano jubilar. Essa palavra, júbilo, jubilar, provém há duas versões da palavra. Jovel pode significar trombeta, pode significar carneiro, pode significar ovelha ou também chifre de carneiro. No mês sétimo, esse chifre ou essa trombeta era tocado como um anúncio gozoso de que estavam vivendo um tempo de graça. Iniciavam com um jejum, com um arrependimento, se confessavam os pecados. Era realmente um tempo de reencontrar-se com Deus, de reencontrar-se com a criação, reencontrar-se com o irmão. A outra versão que diz que Jovel significa trazer de volta, voltar, porque os escravos voltam de volta ao estado de liberdade. Só serão escravos de Deus, só pertencerão ao Senhor, já não serão escravos dos homens. E também a terra voltava aos proprietários originais. Então, por isso, alguns dizem que Jovel ou Jubileu significa trazer de volta. O jubileu é um momento de paz, é um momento de encontro com Deus, portanto, se experimenta a paz que só Ele pode dar, que é um tempo de reconciliação, é um tempo para recuperar essa relação com Deus, com os irmãos e com a criação. O jubileu é um tempo festivo, é um tempo de perdão, é um tempo de graça divina, que os judeus estão muito dispostos e gozosos em participar e esperar esse tempo jubilar. O jubileu tem 3 características. Primeiro, ajuda para que a terra descanse, já que estava proibido no ano jubilar semear e cultivar a terra. Era um tempo de abandono à providência de Deus. Se Ele nos abençoa tantos anos, dando colheitas, às vezes abundantes, às vezes não tão abundantes, mas Deus me bendizeu e me deu presentes, dons, então eu vou confiar na providência de Deus. Então, respeito à terra, se deixava a terra produzir por conta própria, não seria explorada, não seria profanada, mas espontaneamente que a terra quisesse dar, e assim todos comeriam. A segunda característica do jubileu era um tempo de devolver a terra aos seus primeiros proprietários, ou então aos herdeiros da propriedade. Não podia vender a terra. O que vendia era o tempo em que podia cultivar, o tempo de cultivo dessas terras. Então havia um custo maior, faltavam muitos anos para chegar ao jubileu, e menor se já estava próxima a celebração do jubileu. A terceira característica é um tempo de liberação de todos os escravos israelitas. Era um tempo que voltavam às suas famílias. Era um tempo em que todos podiam possuir novamente seus pais, suas mulheres, os filhos, podiam recuperar novamente e integrar-se como família. Era um tempo em que buscavam evitar que o israelita oprimisse seu irmão. Essa lei existia para isso, para não explorar a terra, para não explorar ao irmão. E também reconhecer a presença do Criador em tudo que foi criado. Isso trazia benefícios. Primeiro, era conservado um certo equilíbrio econômico, já que os latifúndios eram evitados e a acumulação de riquezas também era evitada, que ficasse somente na mão de alguns e que outros ficassem empobrecidos. Segundo, era ocasião para instruir com intensidade a juventude, esse tempo jubilar, esse tempo de preparação do jubileu, de maneira intensiva, explicavam aos jovens a lei de Deus,
e os convidava a temer o seu nome. O terceiro era um tempo também que tinha como benefício, tempo jubilar, evitar o abuso. Ninguém devia abusar de ninguém. Isso era uma bênção para todos. Também sobre a experiência que Cristo tem de júbilo com as pessoas próximas a Cristo. As pessoas têm um júbilo. É também júbilo, é uma alegria. A chegada de Jesus, a encarnação, é uma experiência de grande júbilo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, diz o anjo da Santíssima Virgem Maria. É aí que começa o verdadeiro júbilo, já que Jesus Cristo é a nossa alegria, já que Jesus Cristo é o que vem a restaurar tudo, a nos libertar de nossos pecados, a libertar essa situação que está danificando os demais. E também na visitação, vemos que João, bebezinho ainda no ventre de sua mãe, pula de alegria quando recebe a presença de Maria com Jesus em seu ventre. O menino salta de alegria no seio de Isabel. É assim como é anunciado o jubileu que vem a nós com a encarnação de Jesus. Quando Jesus inicia a sua pregação, depois do batismo, vai à sinagoga e ele toma o livro de Isaías, se apropria daquele discurso de Isaías, onde ele mesmo reconhece que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ele foi ungido e enviado primeiro para anunciar aos pobres a boa nova. Traz uma mensagem, uma boa notícia, uma boa nova de salvação, especialmente para os pobres, aqueles que se abandonam às mãos de Deus, aqueles que confiam nas mãos de Deus. Segundo, ele proclama a libertação dos cativos, de todos que estão escravizados, de todos que estão cativos. Ele proclama que a sua presença os libertará. Ele também vem proclamar a vista aos cegos, a liberdade a todos os que estão oprimidos por qualquer situação, sobretudo sobre o pecado. E também a proclamar o ano de graça do Senhor. Ele proclama um jubileu. Ele diz, isso se cumpre hoje, porque ele inicia o seu ministério. Aí em diante, todas as suas palavras, todas as suas ações serão júbilo, serão gozosas, serão um tempo de jubileu. A sua paixão, morte e ressurreição nos falam também de um júbilo para nós. É um jubileu que até hoje continuamos celebrando. Cada domingo em que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, celebramos esse jubileu, esperando o grande jubileu, onde nos encontraremos com o nosso Deus na casa do Pai, onde já não haverá sofrimento e experimentaremos a liberdade, o voltar à casa do Pai. Vamos ter novamente a posse de tudo que Deus nos deu, mas para isso devemos trabalhar, precisamos construir junto com Cristo o reino de Deus. E essa experiência do reino de Deus, que é comida e bebida, não é só comida e bebida, mas, como diz São Paulo, é justiça e paz e gozo no Senhor. Somos convidados a trabalhar com Cristo, emprestar nossa voz, emprestar nossa mente, colocar a serviço de Deus nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, tudo que temos e tudo que somos, para que assim como em Maria, Jesus se encarne, assim também em cada um de nós, Jesus Cristo se encarne, que ele habite em nós. Deus não receberam, que em nós ele encontre essa disponibilidade para que Cristo continue se fazendo presente e nós sejamos instrumentos de Cristo para que esse júbilo continue ao longo das diversas gerações. E especialmente neste tempo que estamos chamados a viver, devemos viver esse gozo, esse júbilo, a presença de um Deus que se encarna e que se envolve em nossa realidade. Por último, a experiência cristã. Júbilo para a igreja é um ano de graça, é um ano de perdão dos pecados, é um tempo de perdoar, é um
tempo de perdoar os pecados e as penas dos pecados, e assim são pontuadas no confessionário. É um tempo de reconciliação entre os adversários, é um tempo de penitência sacramental, e também um tempo de penitência extra-sacramental, é um tempo de graça, é um ano santo, e assim é chamado ano santo, porque começa, se desenvolve e constrói com ritos sagrados a experiência de santidade de Deus. Mas, sobretudo, somos chamados, cada um de nós, vivendo o ano jubilar, a experimentar essa santidade de Deus em nós e manifestá-la. Somos chamados a viver essa vocação primeira que Jesus nos chama a viver como cristão, e a vocação à santidade. E implica, portanto, esse jubileu, esse ano santo, três ações. Primeiro, examinar profundamente a própria vida e também a vida da comunidade. Como nos relacionamos com a nossa comunidade, como nos relacionamos com a criação, como nos relacionamos com o nosso Deus e com tudo que foi criado. Segundo, um arrependimento e um propósito firme de mudança de mentalidade. Sempre o ano jubilar nos convida à conversão. O Papa Francisco e também o documento de Aparecida nos convida a uma conversão que começa de maneira pessoal, particular, mas que se projeta para uma conversão social, uma conversão de pastoral, uma mudança de mentalidade que nos leva também a uma conversão nessa relação que temos com o que foi criado. Neste tempo de jubileu, recebemos também de maneira especial um presente por parte da igreja, que é depositária de todos os tesouros, como Jesus disse, que fazes na terra será feito nos céus, e o que desligares no céu será desligado na terra. Na igreja, então, tendo esse tesouro, ela nos dá a indulgência plenária como dom, que essa bênção do perdão dos pecados nos libere do peso da culpa. Aquilo que nos foi proposto para receber nesse tempo de graça, essa indulgência plenária, é preciso estar em estado de graça, estar limpo, estar na graça de Deus, ou nos confessar para recuperar essa graça perdida. Também somos convidados a ter uma disposição e desapego interior, inclusive ao pecado venial, ainda mais o pecado mortal. Realizar o amor e a vivência na Sagrada Eucaristia também. Encontrar com Cristo Eucarístico, recebê-lo e manifestar, ao receber a hóstia consagrada, ao receber o corpo de Cristo, que estamos também em comunhão com Deus e em comunhão com o irmão. Por isso, publicamente, nós todos nos unimos na igreja, na assembleia, e nos formamos, caminhamos para receber essa comunhão, essa Eucaristia, que é um sinal de que estamos em comunhão com Deus e com o irmão. Também é um tempo para rezar pelas intenções do Papa, na sua piedosa peregrinação, e fazendo uma peregrinação há algum tempo que foi destinado para isso. O jubileu pode ser ordinário ou extraordinário. O jubileu ordinário é celebrado nos anos pré-estabelecidos, a princípio era dedicado a cada 100 anos, o Papa Bonifácio VIII, em 1300, realizou o primeiro jubileu na Igreja Católica. Ele decidiu que a cada 100 anos, depois, o Papa Clemente VI decide que 100 anos é muito. Então, ele propõe que seja a cada 50 anos. E depois, o Papa Urbano VI, no ano de 1390, ele volta outra vez a proclamar outro jubileu. Ele diz que 50 anos é muita coisa. Melhor a experiência de 33 anos, já que Jesus Cristo esteve presente em nossa terra por 33 anos. Então, passamos um jubileu a cada 33 anos. E depois veio o Papa Nicolás V, em 1450, e disse que é melhor que a cada 25 anos celebremos um júbilo, porque cada 100 é muito tempo. Tem gente que nunca experimentaria um jubileu. E assim também, se fosse só a cada 50 anos, nem todos teriam tanto tempo. Então ele diz, porque não a cada 25 anos um jubileu extraordinário. E assim como é estabelecido, e até hoje ficou assim. A
A cada 25 anos, celebramos o jubileu. Também, jubileus extraordinários foram celebrados, aquele do João Paulo II, no ano de celebramos também em 2015 e 2016, o Jubileu da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, e alguns jubileus especiais, Bento XVI, por exemplo, também realizou no ano paulino, 2000 anos do nascimento de São Paulo, e também no ano sacerdotal, para o aniversário da morte de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Por último, o Papa Francisco nos lembra, em sua mensagem que deu para a Jornada Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, no dia 1º de setembro deste ano, ele nos lembrou que o jubileu não deve ficar somente num aspecto de experiência intimista com Deus, ou buscar o perdão dos meus pecados, mas que o jubileu deve levar também essa força, essa projeção a uma transformação social. Ele nos lembrou que o jubileu é um tempo para lembrar, para voltar e para descansar, um tempo para reparar, um tempo para se alegrar, um tempo para lembrar. Somos convidados a lembrar principalmente o destino último da criação, que é entrar no Shabat eterno de Deus. Ele está preparando essa entrada ao sábado eterno do Senhor. O jubileu, portanto, é um tempo de graça para fazer memória da vocação original da criação, à vista de ser e prosperar como comunidade de amor. Isso é lindo, não é? É um momento para a recordação, a memória da nossa existência interrelacional. Devemos lembrar constantemente que tudo está relacionado e que o cuidado autêntico da nossa própria vida, da nossa relação com a natureza, é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos demais. Segundo, um tempo para voltar. O jubileu, portanto, é um tempo para voltar atrás e se arrepender. Nós rompemos os laços que nos unem ao Criador, que nos unem aos outros seres humanos e ao resto da criação. Devemos curar essas relações danificadas, que são essenciais para sustentar-nos e para sustentar todo o amaranhado da vida. O jubileu nos convida a pensar novamente nos próximos e nos pobres e mais vulneráveis. É um tempo para voltar a escutar o grito da terra, que nos está dizendo: não siga me castigando, não siga me destruindo, faço parte de você, você é parte de mim, eu sou sua casa. É um tempo da criação, é um tempo para escutar o grito, o bater do coração de tudo que foi criado. É um tempo para descansar também. Sabedoria, Deus revelou o sábado para que a terra e os habitantes pudessem descansar e se recompor. Hoje nós exploramos a terra, aceleramos todos os processos de produção de animais, de alimentos, de frutos, do campo. Estamos gerando uma superexploração de tudo. Precisamos encontrar estilos de vida sustentáveis que deem o descanso que a terra merece, de meio de subsistência suficiente para todos, sem destruir os ecossistemas que nos mantêm. Quarto, é um tempo para reparar, é um momento para restaurar a união original da criação e curar as relações humanas prejudiciais. Convida a estabelecer relações sociais de igualdade, respeitando a liberdade e a propriedade de cada um, perdoando as dívidas dos próximos. Não podemos esquecer a história da exploração do sul do planeta, como nos lembra o Papa, que provocou uma dívida ecológica enorme, principalmente pelo saque dos recursos e a exploração excessiva do espaço para a eliminação de resíduos. É o momento de restauração. Somos chamados, cada um de nós, a restaurar, segundo a justiça, para assegurar que aqueles que habitam a terra durante várias gerações possam recuperar tudo. E por último, é um tempo para se alegrar. Também o jubileu é um momento para constatar essa alegria por um ano especial, sobretudo nesse ano em que
devemos celebrar intensamente o ensinamento, viver o ensinamento da Laudato Si, do júbilo, tá? Porque existem várias iniciativas a nível local e mundial para cuidar da casa comum e dos pobres. Esse ano deve nos levar a planos corporativos de integração, para recuperar a ecologia integral a partir das famílias, das paróquias, das dioceses, ordens religiosas, escolas, universidades e diferentes campos. Por isso, com isso eu concluo, alegremos-nos, diz o Papa, porque o seu amor nos apoia nos humildes esforços pela terra. Essa também é a casa de Deus, onde a sua palavra habitou entre nós. É o lugar onde o Espírito Santo se renova constantemente, renova tudo que foi criado. Por isso, com o salmista, irmãs e irmãos, digamos também cada um de nós: envia, Senhor, o teu Espírito, renove a face da terra, porque a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Cada um de nós somos chamados a manifestar esse júbilo, dando esse respiro, tanto aos pobres quanto à terra necessitam. Muito obrigado. Muito obrigada, Monsenhor. Envia, Senhor, o teu Espírito e renove a face da terra. E pedi aqui, repetindo, para repetir. Ele destacava na sua fala sobre o jubileu que é trazer de volta um momento de paz, um ano para recuperar essa relação com Deus, com a criação. Ele lembrava também que tem 3 características do jubileu: ajuda para que a terra descanse, é um tempo de voltar a terra para os seus proprietários, é um tempo de libertação dos escravizados, um tempo para nos integrarmos como família. Ele nos lembrava dos israelitas. E também nos lembra que esse jubileu nos convida para examinar nossa vida e a comunidade em que vivemos, olhar um pouco o exterior e não só nós mesmos. É um tempo de conversão e compromisso. Ele convida a indulgência plenária. Ele falava um pouco das características para levarmos em consideração para ter essa indulgência. E este ano jubilar é um momento de justiça restauradora. Muito obrigada novamente, Monsenhor Polino, responsável da Comissão de Ecologia da Conferência Episcopal de México. Damos continuidade no seminário da Transição Justa para a América Latina, o continente da esperança. Muito obrigada a todos que estão conectados nas redes sociais, desde a Índia, Itália, Estados Unidos, Brasil, Argentina, desde vários pontos do continente, dos outros continentes também, irmãos. Saudações e abraçamos vocês, a cada um de vocês. Damos continuidade ao nosso encontro com a fala de Dom Vicente Ferreira, da Comissão Episcopal Especial de Ecologia Integral e Mineração, da CNBB, Bispo de Brumadinho, e nos falará sobre o ano Laudato Si, Tempo para os Vulneráveis. Apresento a vocês o secretário da Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional de Obispos do Brasil. Ele é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e Brumadinho, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com um estágio pós-doutoral em Teologia na Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas. É licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Teologia pela FAGE. É licenciado em formado em Filosofia, foi autor de várias obras, membro da Sociedade de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora, foi formador dos estudantes da Conferência de Teologia em Belo Horizonte. Muito obrigada por nos acompanhar e dou a palavra. Laudato Si, ano Laudato Si, tempo para os vulneráveis. Bom dia, boa tarde a todos, a todas. Ações especiais desde Belo Horizonte, Brasil, onde eu sou bispo auxiliar, e desde Brumadinho, onde trabalho com as comunidades afetadas pelo crime da VAG, que matou 272 pessoas, e ainda assim 11 não foram encontradas.
É uma alegria participar como panelista deste debate com o tema Restauração Justa para a América Latina, o continente da esperança. Nesse contexto, compartilho com vocês o subtema Ano Laudato Si, Tempo para os Vulneráveis. Sabemos, 24 de maio, o Papa Francisco marcou o 5º aniversário da encíclica Laudato Si e nos convocou a celebrar um ano especial até maio de 2021, com o objetivo de chamar a atenção sobre o grito da terra e dos pobres. A partir do 6º capítulo da Laudato Si, Educação e Espiritualidade Ecológica, eu proponho algumas inspirações fundamentais para a nossa reflexão. Esse é o meu ponto de partida, o capítulo 6º da Laudato Si. O número 202 afirma: muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo, é a humanidade que precisa de mudar. Falta a consciência de uma origem comum. Falta, então, a partir do 6º capítulo da Laudato Si, Educação e Espiritualidade Ecológica, propõe algumas inspirações fundamentais para nossa reflexão. O número 202 afirma: muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade que precisa mudar. Falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença de um futuro partilhado por todos. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual e educativo, que implicará longos processos de regeneração. Então, reconhecemos que o que temos de cultura global não está bem. E a mudança não é só uma alternativa, mas sim uma urgência. Oxalá tenhamos ainda tempo para seguir nesse caminho de conversão, de transição cultural, de um sistema capitalista global que destrói nossa casa comum, fazendo sofrer especialmente os mais pobres e a natureza. O primeiro ponto que eu proponho em sintonia com o Laudato Si é a construção de um novo estilo de vida para realizar a mudança de um consumismo obsessivo para uma vida mais simples. Esse é o primeiro ponto, a mudança de um estilo de vida. A paz não se encontra no acúmulo das coisas, mas em saber cultivar um estilo de existência simples. Quer dizer, quando somos capazes de superar o individualismo, pode-se realmente desenvolver um estilo de vida alternativo, torna-se possível uma mudança relevante na sociedade. Laudato Si, número 208. Esse é um ponto importante para pensar nos mais vulneráveis, começando a mudar nosso próprio estilo de vida, superando a autorreferencialidade. Se desejamos ter uma voz profética e política, devemos começar vivendo nós mesmos o que pregamos. Nesse sentido, já estamos ansiosos com a chegada da terceira carta encíclica que o Francisco assinará em Assis, Itália, no próximo 3 de outubro. Fratelli tutti, quer dizer irmãos todos, sobre a fraternidade e a amizade social. Em segundo lugar, a Laudato Si nos propõe
uma nova aliança entre a humanidade e o ambiente. Essa nova educação ambiental deve ser transversal, quer dizer, deve ser tarefa da família, da escola, da política, da igreja, da arte, etc. É maravilhoso escutar Francisco afirmando: espero também que nos nossos seminários e casas religiosas de formação se eduque para uma austeridade responsável, a grata contemplação do mundo, o cuidado da fragilidade dos pobres e do meio ambiente. Número 214 da Laudato Si. Todos nós, então, somos responsáveis por curar as feridas da terra que sangra, também em nós, especialmente nos mais pobres. Como terceiro ponto, somos todos convidados a uma verdadeira conversão ecológica. É uma expressão forte essa, conversão ecológica. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Número 317 da Laudato Si. Isso é importante porque não devemos cair numa esquizofrenia entre fé e vida, a conversão ecológica. Seguindo o texto da Laudato Si, escutamos: convido todos os cristãos a explicitar essa dimensão da sua conversão, permitindo que a força e a luz da graça recebida se estendam também à relação com as outras criaturas e com o mundo que os rodeia, e suscite aquela sublime fraternidade com a criação inteira que viveu de maneira tão elucidativa São Francisco de Assis. Número 221 da Laudato. Podemos dizer, então, que os mais vulneráveis não são apenas os irmãos e as irmãs que sofrem, mas também tantas espécies que estão em perigo de extinção. Lembramos aqui a questão dos direitos da natureza. Mudança de estilo de vida, nova aliança entre a humanidade e o ambiente, conversão ecológica. Quando falamos desses pontos na América Latina, não podemos esquecer que não vamos avançar sem escutar o clamor de nossos povos e da Mãe Terra, historicamente violentados em nome de um colonialismo que sempre manteve sobre nós a dominação. Escutar as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, agricultores familiares, significa não só escutar suas reclamações, mas também seus caminhos alternativos. Eles vivem caminhos alternativos. Portanto, a vulnerabilidade do nosso povo e da Mãe Terra é, para mim, o lugar antropológico, ecológico e teológico de onde nascem os sinais de novos tempos. Vulnerabilidade é um lugar teológico. Se continuamos crendo nas estratégias dos mais grandes, já conhecemos os resultados, que é a acumulação para poucos e a morte de muitos. Olhando esse tempo de pandemia, não podemos esperar soluções das multinacionais ou dos ricos, que estão sempre preocupados em ganhar.
Devemos olhar a vida dos nossos povos, dos pobres. No Brasil, por exemplo, não podemos apoiar um governo federal que, como afirmou um grupo de bispos brasileiros em carta ao povo de Deus, demonstra omissão, apatia e falta de respeito pelos mais pobres e vulneráveis da sociedade, que são comunidades indígenas, quilombolas, os povos das periferias urbanas e as pessoas que vivem nas ruas, que são milhares no Brasil inteiro. Estes são os mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. E, por desgraça, não é previsto uma medida eficaz que os leve à esperança de superar as crises sanitárias e econômicas que lhes é imposta. Podemos agregar também o desmonte das leis de proteção ambiental, com sérias consequências negativas para nossos biomas. Nos faz chorar, por exemplo, e chorar muito, por exemplo, terríveis e criminosos incêndios que estão exterminando grande parte do nosso bioma brasileiro nesses dias. É por isso que eu digo que não devemos esperar soluções dos poderosos. Eles são ainda mais violentos na busca por manter o mesmo estilo de vida. Como cristãos, não temos opções. Ou estamos junto aos pobres, ou esqueceremos o Evangelho de Jesus Cristo. É motivo de alegria a construção de redes que tomam com seriedade e responsabilidade a Laudato Si. Participamos da rede internacional de igrejas de mineração, apoiamos a economia de Francisco e Clara. Na Conferência Episcopal Brasileira, temos a Comissão de Ecologia Integral e Mineração. Aqui mesmo, na Arquidiocese de Belo Horizonte, indignados com os crimes ambientais da mesma multinacional Vale, em Mariana e Brumadinho, criamos o setor ambiental como forte expressão do compromisso com a proteção de nossa casa comum. No coletivo dos afetados pelo crime da empresa Vale, em Brumadinho, sentimos que a esperança se manifesta como presença do reino de Deus na resistência de tantas vítimas que resistem e lutam por justiça com a força do amor. Por fim, nossa Conferência Episcopal Brasileira está comprometida num pacto pela vida pelo Brasil. Todos esses são sinais de esperança para os mais vulneráveis, sonhando que, de fato, sejamos todos um só, conectados, vinculados na casa comum. Muito obrigado a todas e todos. Maria, tem que ligar o microfone. O microfone. Maria José, o microfone está desligado. Brasil, não estou escutando nada. Maria José? Ai, desculpa. Obrigada. Ok, agora sim.
Desculpa pela tecnologia. Obrigada, Dom Vicente, pela sua fala sobre o Anual da Justiça, sempre para os vulneráveis. Dom Vicente Ferreira, secretário da Comissão Episcopal Especial de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, bispo de Brumadinho, Brasil. Vendo um pouco do resumo daquilo que ele nos disse, a mudança não é uma alternativa, é uma urgência que temos. Hoje, como cidadãos desse planeta, como católicos, eles nos lembrou também da importância de uma construção de um novo estilo de vida, ser capaz de superar o individualismo. É um tempo para mudar nosso estilo de vida, ser proféticos e políticos também, viver o que pregamos. Ele chamou a uma conversão ecológica, ser responsáveis por curar as feridas da nossa mãe terra e também de escutar o clamor dos povos indígenas, especialmente da Amazônia, de todo o nosso continente, acompanhar essa luta que estão empreendendo, que estão levando adiante esses povos para defender e proteger nossa mãe terra. Ele convocou essa conversão e ressaltou muito isso de abraçar a conversão ecológica. Também nos lembrou dessa situação de emergência, dos incêndios, estar junto dos pobres também, ter soluções, dar voz aos mais vulnerabilizados da nossa sociedade. Ele dizia que desde as pessoas que estão em posições de poder, as soluções são sempre as mesmas, não são efetivas. Então, nós temos esse compromisso, essa missão, essa responsabilidade de abordar desde onde estamos para poder conseguir defender a nossa mãe terra, para dar respostas ao clamor dos povos. Mais uma vez, obrigada, Dom Vicente Ferreira, dando continuidade na transição justa para a América Latina, o continente da esperança. Esse é o tema da nossa conferência. E agora o panelista é Dom Elias Sidnick, secretário-geral de Religiões pela Paz para a América Latina e Caribe, do Peru e da Argentina. Ele vai falar sobre o tempo da criação, tempo interreligioso. Vou apresentar um pouco Elias. Elias Sidnick tem uma ampla e destacada experiência nas relações interreligiosas. Desde 2004, é o secretário-geral do Conselho Latino-Americano e Caribenho de Líderes Religiosos, LACCRL, e é o diretor da oficina do Escritório Regional Latino-Americano e Caribenho de Religiões pela Paz, como secretário-geral do Conselho Latino-Americano e Caribenho de Líderes Religiosos. O senhor organiza regularmente reuniões de alto nível com líderes religiosos e importantes personalidades internacionais, como o Papa Francisco. Por outro lado, ele representa a rede em diversas reuniões das Nações Unidas, em suas agências, a Organização dos Estados Americanos, a Secretaria-Geral Ibero-Americana e o Fórum Econômico Mundial. O senhor Nick integrou a Religiões pela Paz depois de servir como secretário do Comitê Interconfessional do Peru. Também foi membro do Comitê Executivo Nacional da Mesa Redonda pela Luta contra a Pobreza do Peru e professor de judaísmo no Centro de Estudos Orientais da Pontifícia Universidade Católica do Peru. O senhor Zidnik possui um bacharelado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Peru. Também é formado no Programa de Capacitação em Direção de Organizações Comunitárias Judaicas do Centro Latino-Americano de Formação e Investigação para a Condução Institucional Judaica (CAD) e formado pelo Nahum Goldman Fellowship. O senhor Zidnik é um argentino que vive no Peru desde 1991. É casado e pai de um filho. Bem-vindo, Elias. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado aos amigos do Movimento Católico Global pelo Clima.
Obrigado a Fabião, ao Igor e também ao Tomás, que não está. Obrigado por esse convite. Temos nos aproximado há vários anos com o movimento. Estamos muito felizes de contar com a participação do movimento, nossas atividades, especialmente o enorme ímpeto que o movimento dá no trabalho com a juventude, que também se relaciona com o nosso trabalho, nossa rede interreligiosa. E, portanto, para mim, é uma grande alegria estar esta manhã com todos vocês. Este tempo da criação, convocado por várias igrejas cristãs, é óbvio que pensemos no significado da criação e do Criador. Com essas palavras importantes para as discussões atuais relacionadas à biodiversidade, à mudança climática, povos indígenas, é uma pergunta que devemos fazer nesse momento. Essas palavras, que são comuns a muitas de nossas religiões e práticas religiosas, têm uma importância para nossas preocupações mais amplas e nossas atitudes pela Terra e as suas espécies, em meio à pandemia, que estão em conflito com a ciência. Devemos fazer essas perguntas. Ou será que a ciência e as nossas tradições religiosas podem caminhar juntos, com contribuições significativas e críticas ao compromisso individual e coletivo que é exigido para a saúde do planeta, do ar, das terras e das águas, dos povos e dos animais? Muitas de nossas tradições e práticas religiosas afirmam que um Criador é o início e a fonte do centro de toda a vida e tudo aquilo que existe. Também afirma que nós, como seres humanos, somos criaturas junto a todas as demais criaturas na Terra, que dependemos e estamos conectados com toda a criação. Continuamos devastando a Terra e devastando uns aos outros. Essa afirmação de um Criador e de nós como parte da criação completa nos oferece a correção que precisamos para formas de vida mais responsáveis nesse planeta. O escritor Bruce Cummings escreveu há 10 anos que este é um momento para nos dar conta e celebrar que vivemos dentro de um milagre, a vida no planeta Terra. Quando percebemos que somos parentes biológicos e espirituais com toda a criação, surge uma rápida determinação para defender e proteger a criação de nós mesmos. Isso significa uma missão ecológica central na restauração do planeta. Viver uma relação correta com todas as espécies surgirá como uma prioridade junto com a justiça social. De fato, a justiça ecológica e social não pode ser separada ou dissociada. Essa missão ecológica está longe de ser efetivada sem reconhecermos um tempo de criação juntos, para nos informar, nos inspirar e nos impulsionar a todos, especialmente com os indígenas, com os científicos e ambientalistas, principalmente com as pessoas de diversas tradições e práticas religiosas e espirituais, que também estão comprometidas com a restauração de toda a criação para o futuro de todos. O documento recente da Santa Sé, A Caminho da Casa Comum, diz que há uma necessidade urgente dos fiéis das diversas religiões de unir os esforços para promover uma ordem socialmente responsável, baseada em valores compartilhados. A Encíclica Laudato Si, Papa Francisco, ressalta a importância do diálogo com todas as religiões para o cuidado da nossa casa comum, argumentando que a crise ecológica é essencialmente um problema espiritual de diálogo, e o diálogo interreligioso é fundamental para solucioná-lo. Hoje, todos sabemos que a crise da Covid-19 é uma crise ecológica. E por isso, se reconhecemos, assim como no documento da Santa Sé, que a preocupação pela degradação ambiental tem uma dimensão interreligiosa, devemos ampliar a abordagem das religiões que possuem sabedoria e podem ajudar a dialogar e solucionar as mudanças do estilo de vida e melhorar as condições do planeta. A Encíclica Laudato Si, como vocês sabem,
Afirma que todos estamos unidos como irmãs e irmãos numa maravilhosa peregrinação, unida pelo amor que Deus tem por cada uma de suas criaturas. Isso nos une entre nós também, com amor e ternura. Interconexão, interligação dos seres humanos e da natureza nos convida a todos a ir além das diferenças de classe, de religião, de raça ou cultura. Devemos trabalhar juntos para proteger a saúde da casa, da família humana, agora e para as próximas gerações. Este ano, o tempo da criação está dedicado ao jubileu, cuja origem está na Torá, no Pentateuco. Como nos explicou o Monsenhor Polino, o jubileu era um ano sabático para deixar de trabalhar nas terras, deixando os escravos livres, restituindo as forças que foram. Respondendo à crise da Covid, pensamos nas soluções a partir do jubileu. Devemos perguntar sobre formas de vida justas e sustentáveis para a Terra e para todos que vivem nela. A Covid mostrou mais uma vez que nos países da região as debilidades dos nossos governos e as comunidades religiosas estão na linha de frente para satisfazer as necessidades das pessoas mais vulneráveis. Religiões pela Paz têm trabalhado para combinar e ampliar os recursos e as experiências das diversas comunidades, através de iniciativas multirreligiosas para responder à pandemia. Contudo, a soma das ações não é suficiente para satisfazer as necessidades dos países mais pobres, devido à angustiante sobrecarga da dívida. Portanto, no jubileu, nos unimos às comunidades religiosas do mundo inteiro que estão implorando aos líderes que deem prioridade à dignidade humana para pagar a dívida. O Papa Francisco menciona que a pandemia é uma chamada de atenção diante da perda da biodiversidade e das mudanças climáticas. Como comunidades religiosas, devemos trabalhar juntos com vozes fortes e influentes nas duas importantes COPs que foram postergadas para 2021, a 15ª Conferência de Diversidade Biológica, que está precedida pela Cúpula da Biodiversidade, agora em 30 de setembro, e a 26ª Conferência da Mudança Climática. Juntos como pessoas de fé, devemos nos mobilizar para restaurar a biodiversidade, apoiando o chamado das Nações Unidas para salvaguardar o 30% da Terra como habitat protegido para o ano de 2030, para cumprir com a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como juntos devemos mobilizar essa emergência climática, mobilizando todos os países para moções mais ambiciosas, para limitar o aumento da temperatura mundial abaixo de 1,5 graus. E também, juntos, devemos mobilizar para proteger as comunidades indígenas do extrativismo dos recursos naturais nos habitats onde eles vivem. Com este propósito, o Religiões pela Paz está implementando, com outras organizações interreligiosas, a iniciativa interreligiosa para os hospitais em 3 países na Amazônia, no Brasil, Colômbia e Peru. Além disso, na República Democrática do Congo e na Indonésia. Especialmente para mim, como membro da comunidade judaica, é muito significativo que este setembro seja celebrado antes do Rosh Hashanah, o Ano Novo Judeu. Como todos sabem, nós lembramos justamente nestes dias a criação do mundo. Nesta próxima segunda-feira, no calendário judaico, é o 25 de Melun, que recorda a criação do mundo. E seguindo o relato de Gênesis, este sábado celebraremos o Ano Novo Judeu e Judaico, que é também uma celebração de toda a humanidade. O ser humano que nasceu no final do 6º dia. Quero novamente agradecer ao Movimento Católico Global pelo Clima por este convite e peço a todos que sigamos trabalhando juntos no cuidado da casa comum. É uma meta de todos nós, mas principalmente
estamos, assim, unindo nossas comunidades religiosas, trabalhando juntos pelo bem comum de toda a humanidade. Bom dia a todos. Muito obrigada, Dom Emílio Ziznik, secretário-geral de Religiões pela Paz, para a América Latina e Caribe. Se referia ao tempo da criação, tempo interreligioso, nos chamava um pouco durante a sua reflexão para nos unir desde nossas diversas confissões religiosas, como comunidades religiosas, trabalhar pelo cuidado da casa comum, como pessoas de fé, restaurar a biodiversidade, nos unir para enfrentar a emergência climática. Nos convidava a levantar a voz dos lugares onde estamos também, para proteger os povos indígenas, do ativismo exaustivo. Ele expôs também sobre as conferências pelo clima, as COPs, e, sobretudo, trabalhar e estarmos unidos para, para os problemas da nossa Mãe Terra e buscar soluções juntos para enfrentar essa situação. Muito obrigada, Elias, novamente. Agora, dando oi a todas as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, nessa conferência de transição justa para a América Latina, o continente da esperança. Em seguida, Maria Eugênia vai falar conosco, a coordenadora do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Argentina. Contribuição da comunidade de fé na reconstrução socioambiental após a pandemia. Presente, então, Maria Eugênia de Paola, coordenadora do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na Argentina, e professora da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. É advogada, especialista em jurídico de recursos naturais da UBA e mestre em Direito Ambiental da State University School of Law. Há mais de 25 anos, ela se dedica à temática ambiental no desenvolvimento sustentável, foi diretora executiva da Fundação Ambiente e Recursos Naturais e também se desempenhou como coordenadora de sustentabilidade da Escola de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Vocês, Maria Eugênia, bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Maria José. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao Movimento Católico Global pelo Clima. Quero agradecer também você pelo seu papel coordenando este encontro, e a irmã Daniela, o senhor Eusébio, o Dom Vicente e o Elias, que precederam, e passa pela belíssima oração. Eu vou compartilhar algumas das visões neste tempo crítico. E temos trabalhado com várias colegas e amigos, porque está claro que estamos em um momento chave no qual, como humanidade, nos colocamos horizonte através da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento, que de alguma forma colocam em ação, dinamizam o sistema de direitos humanos. E esse horizonte comum é o horizonte que devemos colocar diante da desigualdade, da crise climática, da crise da biodiversidade, que claramente, que me antecedeu já mencionou. Não é casual que em 2015 tivemos uma intersecção com a encíclica Laudato Si, com o marco de Sendai, onde foi colocado a rede de desastres e proposto um caminho para uma melhor reconstrução, e a Agenda de Paris, do ano de 2030, ao qual me referi. De alguma forma, neste momento do Covid, nos trouxe também, de maneira forçada, esse retiro global
E também, como foi indicado pela Cristiana Figueiredo, ontem foi publicada uma entrevista num jornal argentino, em que a Cristiana se referia aos primeiros meses da pandemia e o momento atual. E esses primeiros meses foram de uma introspecção maior, com diversas perguntas para considerar: como estamos, como chegamos aqui, como queremos estar, queremos realmente mudar para esse horizonte comum. E claramente o secretário-geral das Nações Unidas nos coloca não só esse horizonte da Agenda 2030, mas também um chamado a reconstruir melhor e também a importância de, nesse contexto, nesse marco de recuperação, a importância que a tem e as instituições baseadas na fé. Nesse sentido, é fundamental o trabalho em aliança. E, claramente, há muito trabalho transitório que é necessário darmos valor na perspectiva interreligiosa. E eu sempre faço um exercício muito construtivo e positivo e realizamos na Argentina, uma equipe conformada por organizações baseadas na fé, o governo argentino e o PNUD, que foi um reavivamento, um mapeamento, um trabalho em território das organizações baseadas na fé e as religiões. E ali, nesse mapeamento, pudemos identificar linhas importantíssimas de trabalho, questão de redução de riscos de desastre e ação climática, só para mencionar alguns. Nessa linha da recuperação, é muito importante manifestar a assistência humanitária, a importância das redes humanitárias, que vão organizando os diversos componentes das Nações Unidas, as organizações da sociedade civil e organizações baseadas na fé, que apontam para reconstruir melhor. Mas eu gostaria de manifestar especialmente o papel das organizações baseadas na fé, especialmente com as crises agudas da atual pandemia. As organizações estão realizando tarefas de assistência que antes não realizavam ou que faziam em grau menor. Porque eu acho que isso é algo muito importante para valorizar, porque neste momento de transição, neste momento que nos força a uma ação muito concreta de recuperação, existem organizações que dão comida e acolhimento a muita gente que, como fruto da pandemia, perderam seu sustento. E também organizações que cumprem papéis sanitários ou de assistência em comunidades, seus habitats. Vou mencionar apenas alguns exemplos. Essas funções são essenciais neste momento para as pessoas, desde o ponto de vista prático, mas também do ponto de vista ontológico existencial. Isso é fundamental para pensar em como queremos nos recuperar, como passar da assistência humanitária para a reconstrução. E para essa reconstrução é fundamental o diálogo e a diversidade no marco da volta, essa volta. Estamos vislumbrando e queremos vislumbrar para a pós-pandemia, para enfrentar essa crise que nos coloca, nos, nos deixa nus nessa crise da desigualdade, do clima, da biodiversidade. E ali, o papel das líderes e dos líderes das religiões e organizações baseadas na fé é fundamental. Por isso, neste âmbito, essa convocatória do tempo da criação é fundamental para que possamos construir, como sociedades globais e comunidades locais,
porque as decisões que vamos tomar como pessoas e instituições em relação ao consumo, à inversão, à participação cidadã civil, em todos os âmbitos sociais e políticos, serão vitais. Gostaria de mencionar 5 pilares no marco da recuperação das Nações Unidas diante da Covid, que tem a ver com a saúde em primeiro lugar, proteger os serviços de saúde durante a crise, proteger as pessoas, a proteção social e os serviços básicos, dar resposta e recuperar economicamente, proteger o emprego, as pequenas e grandes empresas, os trabalhadores do setor informal, a resposta macroeconômica de colaboração multilateral e a coação social. Esses são os 5 pilares sobre os quais as Nações Unidas estão trabalhando a nível global e em cada um dos países. E nesse sentido, é fundamental também considerar 6 ações que nos colocamos em resposta à crise climática e levando em consideração a crise da pandemia. O nosso secretário-geral coloca de forma muito clara. Por um lado, tem a ver que os bilhões que foram os diversos bilhões devem ser investidos para criar novos empregos para uma transição limpa e ecológica. E o dinheiro dos contribuintes para as empresas deve ser investido na criação de empregos verdes e um crescimento sustentável, inclusivo, para converter as empresas cinzas em verdes, na capacidade positiva de que as pessoas e as comunidades sejam mais resistentes e resilientes, graças a uma transição justa para todas e todos, e que não deixem a ninguém para trás. E que no futuro os públicos devem ser investidos no que vem, no futuro, para projetos sustentáveis que ajudem o ambiente e o clima. O sistema financeiro mundial deve levar em conta os riscos em relação ao clima. E para resolver ambas as crises, a climática e a do coronavírus, devemos trabalhar unidos, como uma comunidade internacional. Nesse sentido, e a nível regional, gostaria também de mencionar que em 2018 foi adotado o Acordo de Escazú para a América Latina e o Caribe, sobre os 3 acessos: o acesso à informação pública ambiental, a participação cidadã no processo de tomada de decisão, o acesso à justiça ambiental e a proteção dos defensores e defensoras ambientais. Vocês sabem que temos um triste, uma triste realidade de ser uma região em que as pessoas mais são assassinadas por defender a natureza. Nesse sentido, é fundamental ter em consideração esse acordo. A secretaria desse acordo é a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, e já leva 9 ratificações e precisa de 11 ratificações em nossa região. México e Argentina estão tratando sobre isso no Congresso Nacional, e é fundamental para estancar e proteger os direitos, para levantar e proteger os direitos dos povos vulneráveis, porque sabemos que a agenda ambiental e dos povos vem de mãos dadas com as vozes de quem, de modo geral, não são escutados e passaram pela história, e graças às suas reclamações, ao seu clamor, pudemos construir a agenda dos direitos humanos. Então, esse acordo de Escazú, eu gostaria de mencioná-lo, porque eu acho que, fazendo referência ao tempo da criação e a América Latina e o Caribe, tem uma importância singular. Eu gostaria de terminar essa apresentação mencionando a um versículo de Gênesis que a Laudato Si considera e nos convoca a todos neste contexto tão complexo e atual. Nós mesmos somos pó da terra.
Nosso próprio corpo está formado por elementos do planeta. O ar nos dá a respiração e a água nos vivifica e restaura. Muito obrigada. Que lindo, muito obrigada, Eugênia de Paola, por essa incrível apresentação também, nesse seminário Transição Justa para a América Latina, o continente da esperança. Repassamos um pouco aquilo que a Maria Eugênia compartilhou conosco. Estamos em um momento chave como humanidade, diante da desigualdade, da crise climática, das injustiças. Estamos com compromissos, somos chamados a reconstruir melhor esse mundo. É fundamental o trabalho em aliança neste momento de transição e as organizações que estão dando assistência também às pessoas, não só as instituições, mas é algo positivo, de muita esperança, essa ação concreta que está acontecendo em diversos pontos do continente, é essencial para diversas pessoas e é fundamental para recuperar e passar a pós-pandemia. Ela chamou um pouco ao diálogo, seguir com as alianças nesse tempo. É fundamental também tomar decisões. Ela falou dos 5 pilares que as Nações Unidas propõem, estão trabalhando, saúde, proteger as pessoas, dar respostas para o tempo de proteção do emprego, e a questão macroeconômica e a resiliência das comunidades, que sabemos que estão vivendo a nível planetário. Logo, ela também destacou esse acordo importantíssimo de Escazú, que é importante devido à questão do acesso à informação sobre o ambiente, que também vai promover mais participação cidadã, justiça pelo meio ambiente, a proteção dos defensores e defensoras da terra, dos territórios, do meio ambiente. Até agora foram ratificados 9, mas precisamos de 11, então devemos ser a voz de clamar nas redes sociais pela ratificação do acordo de Escazú. Escazú agora, esse é o que segue, está impulsionando um pouco nas redes sociais. Agradecemos novamente a fala de Maria Eugênia, realmente muito enriquecedora. Agora chegamos ao fim dessa conferência, e agora um pouco teremos uma conversa entre os convidados hoje. E eu gostaria um pouco de fazer uma pergunta sobre essa conferência. Aprendemos um pouco sobre tudo e fizemos um intercâmbio de diversas informações que puderem fazer um pequeno resumo daquilo que vão levar sobre este encontro de hoje. Se alguém quiser começar, Dom Vicente, Maria Eugênia, o Elias, o Monsenhor Paulino. Dom Vicente, por favor. Posso começar? Muito obrigado, Maria José. Mas agora eu vou falar sem uma folha escrita, então peço desculpas pelo meu espanhol. Estou estudando um pouco para falar melhor. Eu penso que este tipo de trabalho que fazemos em rede é muito importante para nós. Estou muito feliz com tudo que escutei e de saber que somos pessoas interligadas, unidas, neste grande movimento pela Casa Comum. Muito obrigado. Eu gostaria não de fazer uma pergunta, mas destacar essa questão do Tratado de Escazú. Não sei se temos tempo para falar para que fale um pouco mais sobre esse tratado. Eu não sei nesse momento como está a situação do Brasil nesse tratado de Escazú. É uma questão. E depois eu gostaria também de chamar a atenção para um ponto que eu falei na minha abordagem, do fato de que não devemos esperar soluções de cima
Isso, para mim, é uma convicção teológica. Não devemos esperar dos mais dos maiores. Se há um caminho de mudança, ele parte dos pequenos, das alternativas dos nossos povos pequenos. Por que eu digo isso? Porque na minha experiência pastoral, acompanhando os indígenas, as comunidades da periferia, sempre houve alternativas maravilhosas, maravilhosas. Economia solidária, que não estão vindas a esse sistema neoliberal que mata. Nós devemos aprender dos nossos povos, porque, veja bem, sempre estamos escutando os especialistas em nossas faculdades, universidades, nós ainda não mudamos esse estilo de narrativa, que é europeu, ocidental, branco, masculino. E esses povos, as periferias, estão em outro momento da nossa cultura, com a força das mulheres, nossos irmãos negros, as comunidades indígenas. Eu acredito que eu gostaria de ressaltar esse ponto, essa revolução, essa mudança, esse pacto pela vida, mudança climática, cuidado com a nossa casa comum, é destacar a importância de escutar as comunidades mais pobres. Isso é importante, inclusive, para a nossa conversão pastoral. Eu mesmo dou testemunho de que estou vivendo uma conversão ecológica e pastoral, porque sempre estamos, já temos algumas respostas sem escutar as perguntas dos nossos povos. Sofrimento. Por isso é muito importante caminhar juntos com os mais pobres. Eles são a força do Espírito Santo, como nos ensinou o Evangelho de Jesus Cristo. E como canta Maria neste jubileu, essa poesia, o Senhor fez em mim maravilhas. Por quê? Esse porquê é importante, porque não são os mais poderosos, são os pobres, os descartados, que começam a novidade do reino de Deus. Era isso que eu gostaria de compartilhar e agora com um pouco mais de emoção do meu coração, sem ler meu papel escrito. Obrigado mais uma vez, Maria. Obrigada a você, Dom Vicente, muito obrigada. Maria Eugênia, gostaria de responder ao Dom Vicente, fique à vontade e também dar um resumo do encontro. Ok, muito obrigada, Dom Vicente, pela intervenção clara e instrumental, compartilhando aqui e dando também a posição da informação que está no site do portal com um resumo dos avanços do Estado. É um site onde está a informação de quem assinou, como está o processo de ratificação, então tem artigos e avanços. Ali diz que o Brasil assinou o Estatuto, mas não ratificou. Eu acho que é um desafio muito grande para a nossa região, mas ao mesmo tempo eu tenho esperança. Vamos poder conseguir, porque todo o processo que há de construção da estação não é menor, não é de menos, porque não foi um acordo que foi negociado só entre os representantes dos países, sem desmerecer o papel dos representantes dos estados, mas que também teve uma participação muito ativa de organizações da sociedade civil em diversos países. Por isso, eu acho que esse acordo já
também ferramentas concretas para que realmente exista uma construção participativa das políticas públicas ambientais inclusivas. Foi construído também envolvendo os setores da sociedade. E ali na página, no site, estão todos citados, mas eu estou à disposição a toda uma rede muito forte pelo Escaçu. E eu acho que existe também claramente uma consideração da importância desse acordo, também, Dom Vicente, por algo que você definia muito bem, tem a ver com a escuta, o olhar, o aprendizado comunitário, a vivência no território. É algo que eu gostaria de ressaltar e que também está vinculado às conclusões ou à reflexão, Maria José, para não prolongar e poder respeitar a questão do tempo, também, que você está coordenando muito bem, tem a ver com dois eixos. Um é o diálogo interreligioso como aprendizagem, como resposta a esse diálogo social que precisamos para a reconstrução da mudança. Esse diálogo social e para gerar outro modo de vínculo entre nós e com a natureza, exige o reconhecimento de nossas fortalezas e nossas necessidades na diversidade. Então, isso é um ponto que, para mim, o valor do movimento interreligioso é enorme, porque é uma plataforma que ensina o reconhecimento também de outras diversidades, de papéis, de setores. Então, isso é uma questão. Outro ponto que constantemente vemos, que é um grande desafio para os programas que levamos nos territórios, com comunidades campesinas, com povos indígenas, com os setores também de áreas urbanas, por exemplo, no âmbito dos educadores urbanos. A questão é como conseguir escalar essas experiências territoriais tão positivas para que possam impactar nas decisões de maior escala. E isso está relacionado diretamente com esse vínculo do territorial e local com o global, que Dom Vicente também se referia, e que de alguma forma também nos desafia em nossa própria epistemologia, em nossa própria construção de conhecimento. Eu gostaria, acima de tudo, do ponto de vista, que ressaltar de que neste momento crítico em que vivemos, temos uma oportunidade construtiva positiva, com os pés na terra, com esse olhar de construção na diversidade, em direção à comunidade da qual partimos e em direção também à comunidade que devemos viver. Nessa mirada, nesse olhar, desde o local até um lugar tão importante. Muito obrigada. Muito obrigada novamente, Maria Eugênia, pelo resumo e por nos dar mais informação e o link no chat, vocês podem ver sobre o acordo de Escaçu. Dom Elias, Nick, você gostaria de dar alguma última palavra de resumo sobre o que mais foi importante para você neste encontro? Bom, não só um resumo, mas, acima de tudo, o segmento da conversa que estamos tendo neste momento sobre o Acordo de Escaçu e também da importância do diálogo interreligioso, eu me alegro muito deste compromisso que a Maria Eugênia continua tendo com este tema. Nós estamos juntos em 2016, na Argentina, em uma reunião especial da Aliança Interreligiosa para a Agenda 2030. Nos encontramos com organizações baseadas na
da região, baseado no imperativo moral e ético para lutar contra a pobreza extrema, mas logo tivemos uma liderança, outra reunião com o PNUD a nível regional, e os alcances que esse projeto teve na Argentina nos impulsiona a replicar também nos países da região. Por outro lado, com respeito ao Escazú, eu acho que é muito importante neste momento levar em consideração muitas vozes e tem como intenção priorizar a recuperação econômica acima de qualquer outra política pública. Todos nós sabemos a importância da recuperação econômica, mas também sabemos em nosso país, adquiriram com o ano 2030 a, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, não podemos pensar nas economias econômicas sem as políticas sociais e ambientais. É fundamental neste momento. E, de alguma forma, o Acordo de Escazú nos ajuda a enfrentar, talvez, um dos aspectos mais sensíveis do trabalho, no cuidado pela casa comum, que é a proteção dos defensores do ambiente. A proteção dos seus direitos, mas principalmente a proteção de suas vidas. Aqui no Peru, esse fim de semana, faleceu no sul do Peru, perto da fronteira do Brasil e Bolívia, uma pessoa profundamente comprometida com a preservação dos bosques na zona de Mato de Deus. E é mais uma prova da importância de contar com um instrumento legal, vinculante, que faça mais forte a proteção desses defensores do ambiente. Além disso, o Acordo de Escazú, além de sua conotação legal, também deve nos convocar a fortalecer a formação educativa sobre o acesso à informação sobre assuntos ambientais. Temos ainda grandes vazios sobre a questão ambiental e um dos grandes vazios é preparar as próximas gerações, formá-los no acesso à questão ambiental, para que conheçam mais sobre os mecanismos de proteção e, sobretudo, também os mecanismos para fazer justiça. É um dos temas também chaves em nossa região. Muitos dos crimes ambientais continuam sem pena, a justiça não age com a seriedade que seria necessária. E somos testemunhas o tempo todo de desastres como aquele que o Monsenhor mencionou momentos atrás, a tragédia no Brasil, que aconteceu na represa, quando matou dezenas de pessoas, mas é apenas mais um caso das diversas tragédias em nossa região. Foi. Muito obrigada, Elias, também por compartilhar essas últimas palavras, por compartilhar essas últimas palavras. Monsenhor Polino, será que já se foi? Assim, damos encerramento a esse encontro enriquecedor. Uma última pergunta que chegou aqui que me parece interessante, se algum de vocês pode o prazo para que as nossas nações retifiquem esse caso, vocês sabem? Alguém poderia responder?
Oi, estão escutando? Ok. Eu estou aqui procurando a questão da ratificação e o que indica é que não tem prazo para a ratificação, mas sim urgência. Existe uma necessidade para que seja lançada a ratificação, mas estamos próximos, faltam duas ratificações e para que vence o acordo. Depois, o objetivo aqui é promover a ratificação em todos os países da região. Mas, como eu dizia, na Argentina estão tentando e, de acordo com o, o que está informado, também estava acontecendo no México e esperando também no Peru. Esperando, eram muito calorosas as palavras dele, oportunas. E desde já esperam que se ratifique os países Brasil e Chile também estão ali. Estão na lista como muito necessários, mas o que há uma possibilidade de que já avance a radicação. Mas é interessante que ele foi um dos primeiros a colocar todo o início das negociações, que foi mais ou menos no que mais 20, em 2012, que começaram esse período de negociação. E, por último, segundo o que me indica aqui, apesar da honra de fazer parte como membro, e é o que distingue do processo de ratificação, a verdade é que não há um prazo. Mas, repito, sim, é muito importante que possamos dar continuidade e que esse seja um tratado regional, vinculante e que realmente concretize o direito humano ao ambiente através do reconhecimento dos acessos e a proteção e a proteção das estruturas do ambiente. Não sei se assim eu consegui ajudar, dar mais informação, mas repito, esse link do CEPAL tem muita informação do acordo de Escazú e também ali podem encontrar os links e as organizações que estão trabalhando na elaboração de material em torno a esse tema. Muito obrigada. Obrigada novamente, Maria Eugênia. Ótima resposta, muito clara também. Dizia o Dom Vicente, dizia sobre a importância de acompanhar e nossa opção pelas comunidades mais vulneráveis, povos indígenas, as pessoas, as descendentes, comunidades que estão, por exemplo, na Amazônia. Também Maria Eugênia falava de promover o diálogo, a construção da diversidade, para essas experiências territoriais para que alcancem o global. E Elias falava do tema das políticas econômicas também juntas das políticas sociais, não separadas. E também é importante buscar açúcar para enfrentar o trabalho, que ajuda um pouco a seguir nessa proteção da vida das pessoas, dos defensores do direito da terra, do território, do meio ambiente, preparar as novas gerações da formação ambiental. Também é um mecanismo para promover a justiça ambiental. Então, assim, encerramos o encontro de hoje. Estou muito feliz e agradecida ao Movimento Católico Global pelo Clima, pelo convite e pela aprendizagem, com tudo isso que foi destacado pelo Sambi, para ela. Também estou trabalhando numa campanha de comunicação forte pela ratificação desse acordo de Escazú. Muito obrigada, irmã. Irmã, a palavra é sua.
Muito obrigada. E a vida religiosa está fazendo o seu impulso para que isso seja concretizado. Estão chegando notificações para nós, então fico feliz também de poder colaborar com nossa gratidão por esse espaço compartilhado e ficamos felizes, com mais de 300 pessoas conectadas, agradecemos por esse espaço que nos animou com uma oração que nos une, com uma oração implorando pelo jubileu da nossa Mãe Terra, e nossa gratidão também. O ânimo que recebemos ao longo deste espaço, com a escuta empática de diversos panelistas que nos acompanharam, para levantar o olhar e colocando no centro o grito da terra e o grito dos pobres, nos convidando continuamente à conversão integral. Por tudo isso, e pelo que vivemos, eu lembro vocês, vamos continuar colocando isso melhor. Amanhã, novamente, nos encontraremos às 11 horas da manhã, horário de Brasília, através do mesmo link, para continuar aprofundando e trabalhando em rede, seguindo unidos nesse processo contínuo de continuar aprofundando toda essa dinâmica. E encerro com, agregando as nossas vozes, me faço porta-voz de vocês e unido à voz de todos nós, Francisco de Assis. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, seja louvado a glória e honra, paz e bem para todos. Nos vemos amanhã, às 11 da manhã, através do mesmo link. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Encontro muito lindo. Obrigada a todos. Saudações aos argentinos que estão por aí. Até a próxima. Também tomo mate. Que Deus abençoe a todos. Parabéns à moderadora.